Olá, alunos. Eu sou o Valmir, professor de Química. Vamos continuar aí nossos estudos com relação à termodinâmica química, tá? Termoquímica. E mais a gente vai falar agora sobre os fatores que alteram a variação de entalpia de uma reação, tá? Antes disso, nós temos que entender o que é uma equação química, né? O que esses dados aqui nos estão dizendo. Bom, as informações sobre a quantidade de energia liberada ou absorvida em reações químicas é de extrema importância. Porém, as condições em que elas ocorrem, temperatura, pressão, estado de agregação, quantidade de matéria, tá? Elas vão influenciar no calor dessas reações, tá? Por isso, essas grandezas elas devem ser representadas junto com a equação, tá? Por isso que a gente vai ter aqui gás, 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 gás líquido, ou aqui, ó, grafite, tá vendo? Diamante, tá? Você pode observar que todas essas três equações aqui, ó, é a formação, por exemplo, essas três primeiras aqui, formação de água, só que os valores da entalpia, da variação da entalpia são diferentes, né? Aqui nós temos o grafite reagindo com a combustão de carbono com oxigênio com valores de entalpia também diferentes, tá? Por isso, né, que em definição, né, a gente vai ter essa parte aqui, ó, que a equação química é a representação da reação química na qual devem constar as quantidades de matéria dos reagentes dos produtos, os estados físicos e alotrópico, caso existam, tá? E a temperatura e a pressão na qual se encontra o sistema e a quantidade de calor liberada ou absorvida na reação, tá? E toda essa representação, ela vai ser conhecida como a equação termoquímica. Essa daqui é a equação termoquímica, tá? Deixei aqui, mas a gente vai falar sobre isso. Alotrópico, né? Quer dizer cada uma das formas em que o mesmo elemento químico pode apresentar, tá? Em que há alotropia. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Bom, quando nós não tivermos nenhuma dessas informações aqui indicadas, tá? A gente vai falar que a gente vai admitir, né, que isso aconteceu em condições padrões. O que é essa condição padrão? É 1 atm de pressão, temperatura 25 graus Celsius, tá? Então, nesses exemplos aqui, a gente verifica, né, que para uma mesma reação, tá, houve diferentes variações de entalpia. Se vocês prestarem atenção, nessa primeira nós temos o estado gasoso, nessa segunda nós temos o estado líquido, e entre essas duas aqui, a diferença é entre a quantidade de matéria, tá? E entre essas duas aqui, nós temos a diferença na alotropia do carbono, né? Uma a gente vai estar em grafite e na outra nós vamos estar no diamante, tá? Então, essa é a equação termoquímica e essas variações desses valores de entalpia a gente vai explicar no próximo tópico, tá? Quais são os fatores que alteram a variação de entalpia? Bom, os fatores que podem alterar esse valor vai ser quantidade de matéria, o estado físico e o estado alotrópico, tá? Eu vou falar cada um desses fatores para você. Vamos conversar sobre eles. Vamos lá. Quantidade de matéria, tá? A gente vai ter em quantidade de matéria que diferentes concentrações geram diferentes variações de entalpia, tá? A variação de entalpia ela é diretamente proporcional aos coeficientes estequiométricos das substâncias que participam da reação. Coeficiente estequiométrico você deve lembrar, tá? Que é esse número aqui, ó, tá?
Ou seja, né, o valor do ΔH ele vai estar representado em uma equação termodinâmica, tá? E ele vai estar relacionado à quantidade de matéria dos reagentes. Por exemplo, aqui a gente tem a formação de 1 mol de água reagindo com meio mol de O2, formando 1 mol de H2O, e nós vamos ter uma variação de entalpia em menos 285,83 kJ. Só que para a formação de 2 mols, esse valor vai dobrar, tá vendo? E se a gente colocasse 3 mols, 4 mols, 5 mols, esse valor iria aumentar de acordo com essa variação de concentração, com essa variação da quantidade de matéria, tá? Envolvida neste processo. Tá bom? O estado físico, tá? Vai estar relacionado com o estado físico da matéria de um ou dos reagentes ou dos produtos, tá? Então, se você vai ter reagentes em diferentes estados físicos e produtos em diferentes estados físicos, você vai ter diferentes valores de ΔH. Bom, para isso, né, a gente vai ter aqui, para entender essa parte, né, 3 equações termodinâmicas para a formação da água, onde em cada uma delas nós temos a formação da água em 3 estados físicos diferentes. E também nós temos o gráfico para ajudar a gente a entender essa parte, tá? Vejamos. O H2 mais meia molécula de oxigênio forma o H2 gasoso. E olha a variação da entalpia, menos 241, tá? A formação da água em estado líquido, menos 285. E a formação da água no estado gasoso é menos 292, tá? E aqui no gráfico a gente consegue enxergar bem isso, ó. Onde, de acordo com o estado físico, você tem uma mudança, né? No estado gasoso, né? A variação da entalpia ela é maior, no estado líquido ela é intermediária e no estado sólido ela é a menor variação de entalpia. Lembre-se que quando a gente está pensando em números abaixo de zero, quanto mais longe de zero a gente está, menor é o valor. Quanto mais perto de zero a gente está, maior é o valor, tá bom? Como o líquido e o vapor são estados mais energéticos, né, que o sólido, a energia liberada para a formação da água no estado sólido é maior que nos estados líquido e gasoso. Essa diferença de energia, ela pode ser explicada pelo grau de agitação das moléculas, que aumenta do estado sólido para o estado de vapor, tá? Nesse diagrama, a gente também observa que as mudanças de estado físico de uma substância envolvem trocas de energia, né, que ocorrem com a absorção ou a liberação de calor. Assim, a variação da entalpia para uma reação inversa ela é igual em valores absolutos, mas oposta em sinal. Tá? Ou seja, se em um sentido há absorção de energia na forma de calor, no sentido oposto vai acontecer o quê? A liberação de energia na mesma quantidade de calor, né? Por exemplo, aqui, ó, a vaporização, a condensação. Condensação, você vai ter a liberação de energia para poder esfriar e para poder evaporar, ela vai absorver a mesma quantidade de energia. É a mesma coisa aqui, né? Para a formação de água, né? Você vai ter, por exemplo, na formação de água líquida, você vai ter uma liberação de energia de 285. Para a gente poder separar, né,
fazer a dissociação da molécula da água, a gente vai ter que fornecer a mesma quantidade de energia. A mesma coisa acontece nos processos de passagem de estados físicos entre a água e entre o estado líquido, gasoso e de vapor, tá? Os estados alotrópicos, né? Quando o estado de alotropia do elemento mudar, também vai mudar a entalpia a variação da entalpia, tá? Lembrando que eu falei para vocês que eu ia falar um pouco mais sobre isso, né? Essa aqui, ó, a parte da explicação do que é a alotropia, né? Ela ocorre de acordo com as diferentes estruturas das substâncias do estado sólido ou da diferença quando o número de átomos que compõem a molécula, tá? Então, a mudança do estado alotrópico dos participantes de uma reação química também é um fator que altera a variação da entalpia, tá? Observa aqui, ó, o grafite, ele é menor, a variação de entalpia dele é maior do que o do diamante, tá? Apesar de serem semelhantes as equações, né, bem parecida, elas vão diferir de acordo com a forma alotrópica, né? Para você entender direitinho, tá vendo aqui? Aqui são 4 estruturas diferentes para uma molécula de carbono, tá? Aqui, ó, nós temos o grafite. Aqui nós temos o diamante, tá? Olha a diferença aqui das moléculas. Então, de acordo com a configuração, tá, que esses átomos vai ter na formação da molécula, existe também uma diferença, né, quando ele vai reagir da facilidade ou não de quebrar as ligações. Lembra lá quando eu estava falando sobre termodinâmica, que o saldo da energia trocada na formação dos produtos, na quebra das ligações, era a variação da entalpia? Então, de acordo com a facilidade ou a dificuldade, tá, de quebrar as ligações presentes aqui, ó, a gente vai ter diferentes valores de entalpia. Por exemplo, por que que o diamante ele apresenta um valor menor de entalpia do que o grafite? Porque o diamante ele forma esses retículos cristalinos que são extremamente compactos. Então, a quebra dessas ligações aqui, ela vai dar muito mais trabalho do que no grafite, que já é um pouco menos compacto, tá? E você percebe isso na dureza do diamante e do grafite, né? O grafite é extremamente mole, o diamante é extremamente duro, né? Aqui nós temos o fuloreno, tá? E aqui nós temos o nanotubo de carbono, tá? E tem um outro alótropo do carbono, que também vocês devem estar ouvindo falar bastante, que é o grafeno, né? O grafeno também é um alótropo do carbono. Outra molécula que a gente vai ter que apresenta alotropia e pode ter diferentes valores de entalpia é a molécula de oxigênio. A mais comum é o O2, que é o que a gente respira, né, o gás oxigênio, e o ozônio, né, o famoso protetor aí da camada de ozônio, né? Então você vê, aqui a gente tem 3 moléculas de oxigênio, aqui nós só temos 2, tá? Aqui a gente vai ter uma ligação dupla entre essas moléculas, aqui somente ligações simples.
então eles também vão apresentar diferentes valores de ΔH, variação de entalpia, tá? E aí nós temos também, né, os casos especiais de entalpia, né? Que são assim, basicamente, né, a gente vai ter um estado padrão. Por quê? Né? Existem várias situações onde é importante conhecer a variação da entalpia associada a dado processo químico, tá? No entanto, para isso, é necessário que o valor da entalpia das substâncias que participam da reação tenha um valor conhecido. Só que é impossível determinar experimentalmente o valor absoluto da entalpia de uma substância. Por isso é adotado o referencial que se chama de estado padrão. O estado padrão de uma substância corresponde à sua forma pura sobre pressão atmosférica de 1 atm e temperatura de interesse, normalmente 298 kelvins, que é 25 graus Celsius, tá? Assim, a entalpia padrão é uma reação definida como a variação de entalpia quando todos os reagentes e produtos estão em seus estados padrões. Beleza? Então, arbitrariamente, se é atribuído o valor de zero para a entalpia dos elementos no estado padrão, em que são, em geral, substâncias simples no seu estado mais comum, ou na sua variedade alotrópica mais estável, menos energética. Tá? Observe esses exemplos aqui na tabela. Para o hidrogênio, a substância simples está com a entalpia padrão igual a zero. Hidrogênio, a molécula de hidrogênio, molécula de oxigênio, carbono, enxofre, nitrogênio, NO2, flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Para essas substâncias aqui, ó, se é atribuído aí o valor de entalpia igual a zero. Você está vendo essa bolinha aqui, ó? Eita! Tá vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha significa que é um padrão, que um padrão foi estabelecido, tá? Então toda vez que você vê uma bolinha, né, você viu que até agora a gente estava trabalhando, né? A gente estava só com ΔH, ΔH, ΔH. Agora a gente vai trabalhar com ΔH e essa bolinha indicando que foi estabelecido como um valor padrão, tá bom? Então, a gente vai ter aí, né, alguns é, alguns padrões, tá, de entalpia. A primeira que a gente vai falar e a mais usada é a entalpia padrão de formação, ΔH padrão de formação, tá? A fim de organizar, né, esses dados termoquímicos em tabelas, né, a formação de uma substância com base nos seus elementos constituintes, né, fica mais fácil de se tabelar e de se trabalhar para estabelecer um padrão que vai servir aí para ser utilizado de uma maneira tabelada, tá? E a variação da entalpia associada a esse processo é chamada de entalpia padrão de formação ou calor de formação, tá? Aí a gente tem o enunciado, né? A entalpia padrão de formação corresponde à variação da entalpia para a reação que forma 1 mol de uma substância com base em seus elementos com todas as substâncias no estado padrão. Então a gente vai ter dois átomos, tá? Que vai formar uma molécula, tá?
uma molécula de uma substância simples, tá? Se um elemento existir em mais de uma forma sob condições padrão, a fórmula mais estável do elemento é utilizada para a reação de formação. Observe as entalpias padrão de formação para algumas substâncias, né? Aí você vai ter H2 formando a água, H2 mais oxigênio formando água, o carbono com oxigênio formando CO2 e o nitrogênio com oxigênio formando NO, tá? Observe aqui que as entalpias elas de combustão desses dois, elas liberam energia, porém essa daqui também é uma entalpia de combustão, uma reação de combustão, mas ela absorve energia, é diferente, tá? O que mais que eu posso dizer aqui? Tinha mais alguma coisa para falar, mas eu esqueci. Bom, e aqui a gente tem os valores tabelados, ó, de várias moléculas, tá? Que são substâncias simples e suas devidas entalpias tabeladas, tá? Uma coisa que eu ia falar. Isso daqui é importante, por quê? De acordo com a reação química que você vai estar trabalhando, você vai usar esses valores aqui, ó, tá? Que são as entalpias padrão de formação para calcular a entalpia geral de uma reação química, tá? Porque às vezes a gente vai ter água reagindo com CO2, por exemplo, tá? Então a gente vai usar esses dois valores aqui para calcular a entalpia geral, tá? De uma reação química. Por isso que a entalpia de formação ela é tão importante, tá bom? Aí nós temos a entalpia padrão de combustão, tá? Que ela vai estar associada às reações de combustão, e a entalpia padrão de combustão, ela corresponde à energia liberada na queima completa de 1 mol de uma substância combustível pelo gás oxigênio, tá? Aí, olha, observe aqui uma diferença legal nessa entalpia. Isso aqui é o gás metano, tá? Reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. E esse daqui é o gás butano, reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. A única diferença entre esses dois elementos aqui, ó, é a quantidade de carbono. Esse aqui só tem um, esse aqui só tem dois, esse aqui tem três. E olha a entalpia, a variação da entalpia dos dois. Olha a diferença. Esse daqui é muito mais energético do que esse aqui. Concorda comigo? Esse gás butano aqui, ó, é o gás que você tem na sua casa para você cozinhar. Olha a entalpia, olha a energia que ele libera, né, no seu fogão. Então, um conhecimento dos produtos da queima e o valor da energia padrão de combustão, ele vai auxiliar, por exemplo, né, na decisão sobre qual combustível é adequado para determinada aplicação, tá? Por isso que esses valores de entalpia, fazer tabelar esses valores é importante, tá? E por último aí a gente vai ter a entalpia padrão de neutralização. Observe essas duas reações, tá? Em uma você tem ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio e água. E aqui o ácido nítrico reagindo com hidróxido de potássio, formando nitrato de potássio e água, tá? Não sei se vocês se lembram, se vocês já estudaram isso, mas isso daqui é uma reação de neutralização, ácido-base, tá? Sempre que você mistura um ácido e uma base,
você vai formar sal e água, tá? Então, por isso que a gente chama isso de uma reação de neutralização. E observe que os valores são iguais, tá? Então, a energia padrão de neutralização ela vai corresponder à energia liberada na formação de 1 mol de água a partir da neutralização de 1 mol de íons H+, por 1 mol de íons OH-, tá? Em soluções aquosas diluídas. Para ácidos e bases fortes, 100% são ionizados ou dissociados nos respectivos íons. A variação da entropia de neutralização é constante e corresponde a menos 58 kJ. Então, o que esse último parágrafo aqui quer dizer? Que quando você vai ter uma neutralização de um ácido forte e uma base forte, todos os íons envolvidos aqui são neutralizados, tá? Porque aqui há a dissociação completa de H+ e Cl-, aqui há a dissociação completa de Na+ e OH-, então todos esses íons são formados. Agora, se você tiver uma base fraca, por exemplo, provavelmente esse valor aqui vai ser maior, né? Ele vai ser mais perto de zero, porque nem todos os íons eles vão dissociar. Outra coisa importante que eu esqueci de falar sobre o tópico anterior é a importância de vocês perceberem isso aqui, ó. Toda combustão de carbono com oxigênio vai formar CO2 e água, tá? Combustões completas, tá? Toda combustão de carbono com oxigênio forma CO2 e água. Inclusive nos carros, né? Quando tem a queima da gasolina, tá? Você tem a formação de CO2 e água. Tá? A gasolina, quando queima, ela forma CO2 e água. Então é isso. Espero ter elucidado para vocês todo esse conteúdo, tá? Caso haja alguma dificuldade, tá, com a compreensão, não hesitem em me procurar. Eu fico por aqui e até a próxima. Muito obrigado.